Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Na Fronteiras de hoje nós vamos conversar com o professor Aldo Mellender de Araújo, colega aqui da Universidade Federal do Departamento de Genética, sobre a evolução, conforme Darwin apresentou, e as sínteses posteriores que se definiram no início do século XX e mais recentemente a versão estendida. O Aldo é biólogo formado pela Universidade Federal, tendo feito também seu doutorado aqui na URGS sob orientação do Francisco Salzano, que nós já entrevistamos, em genética humana, e posteriormente ele fez 2 pós-doutorados na área de genética ecológica, o primeiro com Philip Shepard, na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e o seguinte com o William Provine, na Universidade de Cornell, já nos Estados Unidos, e é, sem sombra de dúvida, uma das maiores autoridades em teoria da evolução no país. Isso eu digo sem medo de parecer excessivo. Embora muita gente trabalhe em evolução, poucos se dedicam a essa reflexão um pouco mais ampla e integradora. Aliás, o pessoal também tem um conhecimento muito grande de filosofia da ciência, o que vai tornar mais interessante ainda a discussão. Então, ninguém melhor para conversar sobre esse assunto. Para conversar com ele, temos aqui o Jefferson Arenzon, do Departamento de Física, e eu, Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica. Aldo, antes de falar nas 2 sínteses que são muito interessantes, porque talvez é um processo de integração multidisciplinar como não se viu em nenhuma outra área da ciência, nem na física, se tu pensar bem. Então é um caso muito particular. Como é que tu introduziria o tema da evolução, os conceitos originais principais, os eixos dessa abordagem, e que depois vão, digamos, ser integrados com outras disciplinas que foram amadurecendo ao longo da história da biologia? Bom, originariamente, né, a ideia de mudança nos seres vivos ao longo do tempo, ela precede Darwin, né? O primeiro que fez uma teoria, que a gente pode considerar uma teoria evolutiva, que ele chamou de transformista, foi o Lamarck, que foi muito mal lembrado durante todo o século XX e só começou a ser resgatado no final do século XX. Ele estava errado, obviamente, nos mecanismos. Fez a primeira obra em 1809, então tu imagina o conhecimento que tinha na época, né? Acho que tentaram dar uma ressuscitada no conceito de lamarquismo com a epigenética. Transvestir ela de exatamente, embora não seja a mesma coisa. Não é a mesma coisa, exatamente. Mas como é a herança de caracteres adquiridos, então caiu com esse nome de lamarquismo também. E por sinal, penso ter lido assim que o Lamarck, para o conhecimento da época, para os dados que existiam na época, ele estava fazendo a melhor abordagem exatamente possível. Isso é que tem que ser levado em conta, exatamente, né? Só para situar assim, na obra dele, Filosofia Zoológica, que é a mais conhecida, mas não é a melhor é uma outra que não tem tradução nem para o inglês, né? Que é a História Natural dos Animais Sem Vértebras, que é de 1822 para frente, né? O último volume é póstumo, mas em 1809 ele enunciou 2 leis na filosofia zoológica. A lei do uso e desuso, aliás, cujo enunciado original no livro é muito bem cuidado, o enunciado, né? E a segunda é a lei da herança de caracteres adquiridos, que era conhecimento popular. O Darwin usou isso várias vezes na Origem das Espécies, e numa outra obra dele, Variação das Plantas sob Domesticação, ele propôs a teoria da pangênese, que é uma teoria essencialmente lamarquista, né? Ele chamou uma teoria provisória da pangênese, né? E ele até dizia, é melhor uma teoria provisória do que nenhuma. Essa teoria, digamos, espontânea, popular até, que existia, ela era difundida principalmente pelos agricultores e pecuaristas, exatamente, que são os que fazem o processo de seleção. Né? Mas mesmo na vida cotidiana, né, a própria observação da semelhança dos filhos com os pais é evidente. Induzia isso, né? Bom, o Darwin conhecia Lamarck, naquele esboço histórico da origem, ele elogia Lamarck em várias situações, mas um historiador da biologia, o Thomas Glick, escreveu um artigo que se chama Marginalia. É só sobre os comentários do Darwin marginais no livro Filosofia Zoológica. E tem um comentário que é incrível, que o Darwin escreveu assim, very poor and useless book. Quer dizer, foi um comentário muito crítico, até em excesso, né? Porque ele diz ali, o Lamarck não tem nenhuma semelhança com a minha teoria, né? Bom, mas é diferente, são tempos diferentes. O Lamarck vem já do século XVIII ainda. Né? De repente essa frase ajudou também a construir a má fama que exatamente. E, aliás, para mim a pior coisa que eu tenho pensado muito, até converso com os alunos aqui da pós, é que no início do século XX, quando começou a genética, se citou muito os famosos experimentos de Weizmann, Augusto Weizmann, né? Aquele de cortar rabinho de ratinho, que viu que não tinha herança de caracteres adquiridos. Eu suponho que o Weizmann nem sequer leu Lamarck, porque se ele lesse, ele veria que o experimento dele estava completamente furado.
porque o Lamarck sustenta, tem que ser uma herança de caracteres adquiridos naturalmente, não via mutilação, por exemplo. Né? Então tem um erro básico aqui, né? E todos os autores perpetuam esse experimento do Weismann como sendo definitivo, que provou que não há herança de caracteres adquiridos. Hoje em dia é trivial isso, né? Com a ideia de hologenoma. Ou seja, não havia provas para avançar além da teoria do Lamarck, mas também não havia provas para derrubar. Para derrubar, dessa maneira, né? Dessa maneira. Tem que ser saída durante 50 anos, pelo menos, né? Exatamente. Até Darwin entrar na cena. Depois disso, né, um pouquinho antes da publicação da Origem das Espécies, que o Darwin demorou muito, ele estava com muitas dúvidas, e o famoso grande sustentador do Darwin, Charles Lyell, né, geólogo famoso na Inglaterra e na Europa, dizia para ele: olha, tu tem que publicar isso aqui. Ele já tinha voltado da viagem do Beagle, já era conhecido na academia, na sociedade, linneana, que era a mais famosa da Inglaterra, né? Enfim, até que o Darwin recebe uma carta do Wallace com um artigo pedindo para ele ler, e se ele gostasse que ele passasse para o Lyell, né? Que esse artigo continha aparentemente a mesma teoria do Darwin, que ele se assustou muito, inclusive com os mesmos termos, luta pela sobrevivência, e o começo da exposição do Wallace, ele se refere a um casal de aves, reproduz uma taxa tal, e em pouco tempo vai ter uma população infinitamente grande. É a mesma coisa que o Darwin utilizou também. E eu acho que isso assustou muito o Darwin. Só que a teoria do Wallace é diferente da teoria do Darwin. Sim. E isso ele não percebeu. Ele ficou tão chocado que ele não percebeu. Também, né? Sim, é uma teoria que não é cladogenética como é a teoria do Darwin. Né? Ela é a teoria mais anagenética. Né? Mas claro, como ele estava pisoteando direto no primeiro mecanismo... Isso, exatamente. O conceito de seleção natural, né, estava presente lá. Né? Isso o Darwin é um caso único também, assim, de um cientista tão retrancado, né, e hesitante, perfeccionista, né, que foi obrigado a publicar quando ele viu que se não fizesse iria ser atropelado. Sim. Né? Isso um pouco seguiu o padrão da época, né, que era publicar já uma obra acabada, mais completa. Mas nem todo mundo era assim. Mas eu queria te perguntar o seguinte: o Darwin, boa parte das conclusões que ele chegou foram baseadas nessas observações feitas durante a viagem no Beagle. Antes da viagem, o que a gente sabe da visão dele? É claro que a quantidade de dados que ele tinha era diferente dos dados disponíveis para os outros. Né? Então o Wallace, o Lamarck, todo esse pessoal não tinha a mesma informação. Então qual era a posição, se conhecida, do Darwin antes da viagem? Porque ali ele compartilhava os mesmos dados que todo mundo. Né? Ele já tinha uma proto-teoria? Né, não tinha. Na verdade, ele não tinha. Inclusive, ele era um partidário da teologia natural, que ele tinha estudado muito, né, em Cambridge. Né? Ele estudou para padre, né? Sim, exatamente. Né? Ele diz isso na autobiografia, né, que quando ele começou a viagem do Beagle, ele ainda acreditava na teologia natural do Paley, William Paley, né? Aquele famoso livro e tal. Quando ele começou a viagem da Inglaterra para fazer a volta ao mundo, ele já tinha o primeiro volume do livro Principles of Geology, que era do Lyell. Sim. E nesse primeiro volume já tem um capítulo sobre crítica ao Lamarck, mas tem muita coisa sobre mudança dos organismos no tempo. E principalmente nesse primeiro volume já tem aquela exposição da ideia do Lyell de uniformitarismo. Os mesmos causas geológicas de mudança no passado são as que atuam hoje em dia. E isso foi importante para o Darwin. Então, ao longo da viagem, ele foi lendo esse livro. Isso preparou o terreno para o que ele observar. E aí, ele, na autobiografia, ele diz assim, ó: trabalhei pautando em princípios baconianos, fui coletando dados sem qualquer teoria, o que eu acho que não é exatamente o que aconteceu com ele. Talvez ele tenha racionalizado dessa maneira, porque era a forma de fazer ciência, né? Também elogiar Bacon na época era meio obrigatório. Sim, né? Exatamente. No início da Origem das Espécies, ele descreve o processo de seleção artificial feito a partir de lobos até ter o cachorro doméstico e todas as diversas raças. Então, essa informação não foi coletada no Beagle, por isso que eu perguntei. Não foi. Talvez ele conhecesse isso. Aí que tá. Ele foi juntando. Para ele escrever esse capítulo, antes ele mandava cartas para horticultores da Inglaterra, para criadores de animais, né, criadores de pombos, né, e obtinha as respostas e ia trabalhando com isso. E eu achei genial essa ideia dele começar com esse capítulo na origem, porque é uma coisa que todo mundo conhecia. Como se transformavam os pombos, diferentes raças de pombos, de cães, de plantas domesticadas, enfim. O que significa? A ideia dele era assim, ó: se os humanos conseguem isso em tempo limitado, o que a natureza não consegue com tempo infinitamente longo? Que ele já tinha uma ideia sobre aquilo que o Gould chamou de tempo profundo, né? Que desde aqueles trabalhos geológicos que mostrou que as rochas na Inglaterra eram extremamente antigas. E aí veio a ideia de tempo profundo.
Então o Darwin foi muito original porque ele fez isso. Eu vou começar com um capítulo que é um tema que todo mundo conhece. Como é que os humanos transformam aqueles animais e plantas domésticos, né? E o segundo capítulo é variação no estado selvagem, ou seja, como é que tem variação na natureza, que é a matéria-prima básica darwiniana, né? Para que a evolução ocorra, que a mudança ocorra, né? Precisa ter variação. Se não tiver variação, se todo mundo é igual, e como naquele critério filosófico do ceteris paribus, né? Se todo mais é igual, então ok, né? Então não tem nada mais, né? Esse é importante dizer que é um dos problemas que a gente tem agora de conservação e que se declara uma espécie extinta quando o número de indivíduos daquela espécie está abaixo de um certo limiar, exatamente porque não tem variabilidade suficiente para manter a espécie. E tu começa vai ser endogâmica, é um problema demográfico que a população se extingue. O casamento entre primos muito próximos acaba dando um E tu repete isso, né, de geração após geração, então a tendência é... Mas aí, tu tá contando essa história e isso é incrível, assim, porque Darwin veio com uma ideia original, mas em cima de ombros de gigantes, para dizer assim também, sim, que nem o Newton em cima do Copérnico. Sim, Copérnico estava certo em relação aos anteriores, mas errado ainda em relação ao que é a realidade. Exatamente. Mas ele foi um passo fundamental para chegar lá. Então, de uma forma, Lamarck foi o Copérnico do Darwin. Podemos dizer isso. Uma forma de dizer. O trabalho do Lyell, eu acho que ele abriu os olhos dele para isso. Mas a coisa que eu acho que é mais chave de todas do Darwin é como ele era aberto para mudar sua concepção em função do que ele observava e interpretava. Ou seja, ele começou pensando uma coisa e não teve problema em mudar para outra quando convencido pelos dados. Essa é a atitude do cientista mais nobre, por assim dizer. Né? Nem todos os cientistas, inclusive, são motivados dessa forma. Alguns têm certezas do início ao fim, vão tentando encaixar na realidade. É muito mais fácil tu ser convencido pelos dados do que ser convencido pelas ideias de outra pessoa. Bom, eu também acho. Mesmo assim, existe uma certa humildade. Isso de, eu pensava assim, mas olha ali, isso é o contrário. E tu vai mudando essa elaboração toda é muito boa. Porque o que está contando ali da forma como ele organizou a origem das espécies, primeiro falando da seleção artificial, depois da natural, é também uma estratégia de comunicação para ele elaborar o tal do seu grande argumento, né? Sim, é o apelido desse... Um longo argumento. Um longo argumento. Então, e ele usava metáforas, né, que ajudavam também na divulgação das ideias. E outra coisa que os filósofos contemporâneos estão estudando é o uso de metáforas e retórica em ciência, né? A professora Ana Carolina Regner, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, tem estudado sobre isso e ela estudou em Darwin, a retórica de Darwin, né? Tem trabalhos publicados sobre isso. Quando ele diz, por exemplo, assim, eu sei que a minha teoria será rejeitada pelos velhos naturalistas, mas eu apelo aos novos naturalistas. Isso é um recurso retórico, né? Para ele estar convencendo os jovens. Escutarem. Exatamente, né? Então, muito interessante. O próprio Origem das Espécies é uma mistura, né? Porque ele é um livro que pode ser considerado, ou poderia ser considerado hoje como quase um livro de divulgação. Aliás, hoje seria. Estranhamente, ele é um dos primeiros livros científicos, digamos, do núcleo duro, né? Hardcore, que foi vendido em massa, porque ele foi vendido junto com a primeira edição, junto com um livro de ficção, não sei. Não, de viagens, que era o grande show da época na Inglaterra, livro de viagem, né? Então a primeira edição esgotou em dias. Era venda casada. Quem publicou um trabalho sobre isso é o Nélio Biso, da USP, né, que estudou o material teve lá a tese dele sobre Darwin, de doutorado. Ele trabalhou nos arquivos de Darwin na época que não estavam online ainda. Então, voltando ao Darwin, né? A Origem das Espécies ele escreveu às pressas, porque depois que ele recebeu a carta do Wallace. E na verdade é um resumo do que ele queria fazer, que era a grande obra dele, que ia se chamar Seleção Natural. Então ele escreveu A Origem das Espécies na corrida, né? Claro que antes disso tem a famosa publicação conjunta dele com Wallace em 1858, que foi publicada depois de 59, e que, aliás, quando a gente leu a publicação do Darwin e compara com a de Wallace, a do Darwin está muito pior do que a do Wallace, porque foi feita na corrida, ele fez o que a gente faria hoje, cortar e colar, né? Ele fez isso. E tanto que também eles anexaram uma carta que ele mandou para um botânico americano, Asa Gray, que era o cara que dava suporte também para ele na época, num outro continente. E a carta para o Asa Gray, que foi escrito num momento de não tensão, está muito melhor.
Então, nessa publicação conjunta tem o artigo resumido do Darwin, a carta e o do Wallace. Mas não foi o presidente da Academia de Ciência, uma coisa assim, que disse, não, vamos publicar isso junto? Ou foi não, foi o Charles Lyell e o Joseph Hooker, que eram os grandes amigos do Darwin. Aliás, a gente pode seguir pelas cartas, né? Quando o Darwin recebeu o artigo do Wallace, ele se apavorou e escreveu logo para o Lyell. E seguiu nos dias seguintes escrevendo para ele e para o Hooker. Dizendo, não quero incomodar vocês, mas quem sabe a gente faz uma publicação conjunta. Ele sugeriu isso. E aí o Lyell e o Hooker fizeram isso, né? É até interessante a honestidade do negócio, porque ele, tendo recebido o primeiro, ele podia ter ocultado e dito, vou publicar um negócio. Sim, antes de eu divulgar essa que, carta, aliás, claro. Coisa que acontece bastante hoje em dia, certamente né? aconteceria. Referis malandros. Exatamente. Assim, tal, E o Wallace sempre aceitou o fato de que o Darwin tinha uma quantidade muito maior de dados e tinha uma teoria melhor que a dele. O Wallace nunca contestou isso. Sim. Né? Entende? Tanto que ele reverencialmente mandou o artigo para o Darwin revisar. Sim, exato. Eles já se conheciam, né? Já se conheciam. E o Darwin já devia ter uma certa proeminência na área. Tinha, sim. Isso aí já é 1858. Ele já tinha publicado um manual aquele dele sobre malacologia, não? O Darwin já tinha, sim. era... Inclusive das conchas aqui dos Andes, né? Para ele mostrar que aquilo tinha estado embaixo da água, do mar. Eu já tinha feito essa apresentação, né? E o conceito de ancestralidade comum já era algo que circulava na época do Darwin ou foi ele que introduziu? Sim, já circulava essa ideia. Inclusive essa ideia vem de Buffon no século XVIII, que ele dizia, olha, o cavalo atual não é igual ao cavalo do passado, com a ideia de modificação, não de ancestralidade comum, né? Mas o próprio Lamarck tem uma ideia de ancestralidade comum. Tanto que no livro do Lamarck, Filosofia Zoológica, tem uma única figura, igual à origem, que só tem uma figura também, né? Que é uma figura que mostra o fulano, esse grupo aqui deu origem a esse deu origem a esse. É uma figura muito interessante de ancestralidade, né? Esse grupo veio desse aqui, portanto descendeu desse grupo, e a ideia do Lamarck era que permanentemente a vida se originava no fundo do oceano. E aí seguia a mesma rota dos outros desde o passado até o presente. Uma das críticas que eu lembro que foi feita logo em seguida pro Darwin e que botou por um certo tempo em xeque e que mostra o desconhecimento do Darwin na época dos experimentos do Mendel, né, da característica discreta das características hereditárias. Então o argumento dizia, bom, se o cruzamento combina as características dos dois indivíduos... E o filho é a média dos pais? O filho é a média, né, supondo contínuo, o fato de ser contínuo vai acabar com a diversidade. Exatamente. A variação tende a diminuir. Justamente. Né? É a crítica mais dura que o Darwin recebeu, que ele não sabia resolver essa aí. Ele não respondeu isso na vida dele? Não, que ele tem um capítulo sobre dificuldades da teoria e depois críticas diversas à teoria, isso a partir da terceira edição, né? Na primeira edição e segunda é só que é dificuldades da teoria. Ele colocava assim, por exemplo, a dificuldade de como é que eu explico a grande quantidade de seres vivos a partir de certo momento. De repente, ele achou que era uma crítica, ele disse, eu não consigo responder ainda essa crítica. E é uma crítica. Mas a pergunta é quanto tempo demorou para incorporar, e aí a gente começa a se caminhar para a síntese moderna. Exatamente. Porque a genética era algo importante que faltava na teoria da evolução. Né? Então hoje, por exemplo, tem gente que critica a evolução e diz, não, mas o darwinismo foi um pontapé inicial. Certamente. Não é a teoria do Darwin que é o que se considera teoria da evolução hoje. Não, claro, o Darwin foi quem estabeleceu conceitualmente os primeiros avanços, inclusive assim, que todos os seres vivos têm ancestrais comuns e que no passado remoto a vida se originou em uma população. Isso é importante, comum, né? Que todos os indivíduos são aparentados distante ou proximamente, né? E o outro ponto importante da teoria do Darwin, em geral os autores concordam que são dois. O outro é a teoria da seleção natural, né? Que a força motriz da evolução para o Darwin é a seleção natural. Que seria o mecanismo mais forte. Os dois itens seriam um resumo, assim, os dois de Darwin. Que todos os seres vivos descendem de ancestrais comuns no passado e de que a força motriz da evolução é a seleção natural. O que causa a evolução é a seleção natural. Então essa ideia da origem, esse primeiro item tem a ver com essa história da cladogênese, né? Ou seja, isso mesmo, Da exatamente. vida, a árvore da vida. Não é uma coisa descontínua. Então, a ancestralidade era algo que o pessoal já imaginava, mas então a grande contribuição foi a seleção natural. Exatamente. A grande contribuição conceitual dele foi essa. Porque a ideia de transformação já existia antes dele, mas a ideia de seleção natural não.
Quando é que houve esse segundo passo grande, conceitual, que é chamado, né, a síntese moderna? Quando foi feita e quais eram os pilares? Assim, o que foi incorporado ao trabalho de Darwin? Talvez o primeiro passo importante foi a redescoberta dos trabalhos do Mendel, em 1900, né? E o estabelecimento dessa nova área que inicialmente chamou mendelismo, depois sugestão do inglês, que traduziu a obra do Mendel, né, do alemão para inglês, foi se chamar genética, né? Por pouco não se perdeu esse conhecimento, né? O Mendel era digamos, um monge meio recluso. Não, tu sabe que isso aí esse é um pouco de mito, né? Porque, na verdade, o Mendel, primeiro, teve uma formação universitária fortíssima, estudou com o Doppler, por exemplo, ele sabia fazer análise estatística, o trabalho dele tem um pequeno modelo matemático, né? Uma generalização. Se tu tem endocruzamento, ele mostrou que cada vez diminuiu os híbridos, que ele chamava híbridos, não heterozigotos na época, né? E aí ele botou uma generalização, fica 2 elevado a n menos 1, a frequência de homozigotos, né? Então, é uma primeira generalização matemática. Isso é genial. Então, genial. Assim, o artigo dele é espetacular, né, pelo cuidado metodológico. Só alguém que teve uma formação muito sólida em ciência para fazer aquilo, né? Então, o artigo foi publicado e foi publicado num periódico. Não teve repercussão. Por quê? Não teve repercussão. Porque, segundo um historiador da biologia, não teve repercussão porque, na época que o Mendel publicou aquilo, primeiro que ele estava querendo testar uma teoria darwiniana, que era se os híbridos se mantinham ou voltavam às formas originais. E ele viu que voltavam às formas originais, né? Ele era um darwinista. O Mendel, quando fez ele não estava interessado. Ele já conhecia o Darwin, sim. O Darwin? Sim, ele publicou em 66 esse experimento. Então, por que se fala que o Darwin não conhecia os trabalhos de Mendel quando... Isso, porque ele não tinha... Era num periódico... na época menor, obscuro, então, periódico o Mendel local. Publicou antes Publicou. Antes Sim, publicou em 66. Não, depois, né? O Darwin publicou em 59. A última edição da Origem revisada pelo Darwin é 1872, portanto ele já teria condições de conhecer o trabalho. Essa foi uma falha de comunicação histórica, né? Senão a síntese teria aparecido talvez uns 50 anos antes. Exatamente. Algum outro pesquisador chegou em algo próximo ao que o Mendel chegou de conclusão? O único que talvez fosse mais próximo era o Carl Correns, que talvez tenha feito uma descoberta e interpretado da mesma maneira que o Mendel. Os outros dois, tanto o De Vries quanto o Tschermak, já tinham lido o Mendel, né? Então... Qual foi a grande conclusão do Mendel? Qual foi o grande resultado do Mendel que salvou a crítica antiga ao Darwin? Bom, um era o seguinte, que os fatores que ele chamava, eles se reúnem no híbrido e não se misturam, porque eles reaparecem nas gerações seguintes. É o fato de serem discretos. Isso, eles são discretos. E ele fez isso para um par de fatores, para 2, para 3, ele fez um trabalho complexo, teórico inclusive, e chegou à conclusão que os híbridos mantêm intactos aqueles fatores originais, depois eles se espalham nas gerações posteriores. Ele fez um trabalho teórico para interpretar os dados experimentais e usou os dados experimentais dele mesmo para fechar a teoria. Ou seja, mas originalmente ele fez o trabalho com ervilhas, ele não estava pensando em encontrar leis da herança. Ele estava querendo testar essa hipótese da estabilidade do híbrido. Depois teve um matemático, não me lembro se foi o Hardy, que demonstrou exatamente. Que se as características são discretas, a gente consegue mostrar que a variabilidade se perpetua. Isso, exatamente. Desde que haja algumas condições que ele expôs no Eu acho que o Hardy tinha dito que ele, antes, né, que ele se orgulhava de que, como ele era um matemático puro, que tudo que ele fazia era inútil. E ele ficou famoso, né? Exatamente. Na biologia ele ficou famoso por isso. É um artigo de 1,5 página que é uma obra-prima, né? Aquele artigo. Ele começa a dizer assim, eu peço desculpas, senhor editor, peço desculpas por me meter numa área que não é a minha especialidade, mas alguém tinha feito uma consulta para ele, né, durante um jogo de cricket. Se, por exemplo, a polidactilia, que é um caráter dominante, rapidamente se espalharia na população. E aí ele foi para casa e pensou, não, se tu tiver características que não estejam ligadas, que a população é grande e tal, uma vez que tem tal frequência, ela vai permanecer, né? Desde que não exista seleção natural. Ele botou os casais são igualmente férteis, né? Então ele sacou logo a jogada. E depois, no mesmo ano, tem o trabalho de um médico alemão, Weinberg, Stephen Weinberg, né? Que é um trabalho extenso, que ele estudou a herança de gêmeos e chegou à mesmíssima conclusão do que o Hardy, né? Um trabalho muito mais extenso,
né? Por isso que a lei leva o nome dos dois, porque eles se complementaram perfeitamente, né? A lei de Hardy-Weinberger? Essa ajudaria o Darwin, porque ela é dados os fatores, né? Ou como o Darwin viesse a chamar, eles permanecem ao longo das gerações na mesma frequência, isso, desde que não ocorram algumas coisas. É um modelinho, né? Isso só varia o Darwin, né? Então, a genética foi uma das incorporações da evolução na síntese. Teve mais alguma coisa? Não, aí teve uma coisa muito importante, é que no início do século XX, nos anos até 1908, 10, na verdade terminou em 18, houve uma grande controvérsia entre experimentalistas, né? Por exemplo, se o principal da evolução eram características contínuas ou descontínuas. Então é o conflito mendelistas-biometristas, né? Os biometristas da escola do Karl Pearson, né? A escola da estatística, né? É o Pearson da estatística mesmo. É o Pearson da estatística, o grande Pearson, né? Do livro A Gramática da Ciência, né? Aquele livraço, né? Então houve um conflito. O que é importante? Não são as características descontínuas que é mendeliano. Então ficou essa controvérsia. Até que em 1918 o Ronald Fisher publicou um artigo chamado A Herança em Parentes na Suposição de Características Quantitativas. E ele mostrou que era tudo a mesma coisa, porque a distribuição binomial, quando o expoente vai ao infinito, tem uma distribuição normal, né? Então, ou normal ou de outro então as duas escolas convergiriam. Aí convergiria a mesma coisa. Só né? não tinha se dado conta. Isso foi importantíssimo para mostrar que tanto caracteres descontínuos como contínuos eram muito importantes na evolução. Quer dizer, existem caracteres contínuos também? Quais seriam eles, por exemplo? Assim? Todas as características morfológicas são contínuas. Tu tem uma distribuição, pega altura, peso. Os discretos são algumas características adicionais? Tipo, sim, aí tu tem características moleculares. Por exemplo, grupos sanguíneos, né? Isso é discreto, né? Tu não tem intermediários. Né? Mas tamanho é contínuo. Então tem uma convergência de três coisas. O darwinismo tradicional, o mendelismo, perfeito, né? Genética. E o terceiro item seria a resolução dessa controvérsia. Isso, exatamente, foi feito pelo Ronald Fisher, né? E depois o primeiro modelo matemático sobre seleção natural é do Ronald Fisher em 1922. Ele introduz o conceito de terrenos, Sim, ele entra com o conceito de equilíbrio estável ou instável, né? Mas aí para um loco com 2 alelos só, uma coisa bem simplesinha. Depois, em 24, tem o primeiro de 10 trabalhos do Haldane, uma teoria matemática da seleção natural e artificial, né? Que ele começa em 24. Aí tudo que a gente usa hoje, de princípios de genética de populações, vem do Haldane, do Fisher e do Sewall Wright, que é o americano, que trouxe, por exemplo, a contribuição importante da deriva genética. Ele que conceituou a deriva genética e uma expressão que eu uso emprestada do Ian Hacking, aquele filósofo, ele domesticou o acaso, né? O Wright, porque ele colocou numa caixinha. Tem que ser população pequena, aí acontece isso, tu mede pela variância, frequência dos alelos e tal. Ele definiu uma série de condições de contorno exatamente, para a data. E o mais legal de tudo, que o Sewall Wright fez num artigo gigante de 90 páginas, de 1931, Evolução em Populações Mendelianas. Ali tem a teoria dele, que é a teoria, ele em inglês chamou Shifting Balance Theory of Evolution, que é o que a gente chamaria, a imagem que ele fez é ondas no mar se movimentando. Então tu tem picos adaptativos e vales, mas que modificam com o tempo. E aí uma teoria muito legal, porque ele usa todas as 4 causas da evolução, que é mutação, seleção, deriva e fluxo gênico. Ele usa tudo junto. É uma teoria muito bonita, né? Eu acho a teoria lindíssima. Então não houve uma pessoa que fez a síntese? Não, exatamente. A síntese é uma confluência de escolas. E tem mais, é uma confluência de tradições, né? Uma tradição matemática e uma tradição experimental. Que aí foi iniciada, no caso da evolução, pelo Dobzhansky, que ele foi para os Estados Unidos, trabalhou com experimentação em Drosophila melanogaster, até que em 1936 ele disse assim, eu vou mudar de organismo. Passou a trabalhar com uma outra espécie de Drosophila e só trabalhos em campo, fazendo testes de hipóteses a partir dos modelos do Wright, que era o seu grande ídolo e amigo, né? E aí então ele introduziu experimentação na evolução. E o Kimura, ele entra dentro do que se considera... Ele fez modelo matemático? Sim, o Kimura? O Kimura tem os trabalhos mais difíceis dos biólogos. E o que o Kimura acrescentou, então? O Kimura acrescentou o seguinte, toda a evolução molecular, ela é constante. As mudanças no tempo se revelam como constantes, quando tu analisa ao longo do tempo geológico. Então, mudanças em proteínas, né, em enzimas.
Com essa base matemática e com a base experimental a partir de 37, bom, aí se estabeleceu a síntese, né? Como tem uma sólida base matemática e tem uma parte experimental correspondente. O nome oficial dessa disciplina convergente, então, é síntese evolucionária moderna. Isto, síntese evolutiva moderna, síntese moderna, que o Huxley chamou assim, o neto do Thomas Henry Huxley, o Julian, né? E também teoria sintética da evolução. E que alguns, como Popper, resolveu chamar neodarwinismo, que rigorosamente está errado. Pois é. Mas está muito espalhada essa ideia, né? Porque neodarwinismo é o darwinismo do início do século XX, quando se mostrou que não havia herança de caracteres adquiridos. Esse é o neodarwinismo original. Mas se aceita ainda. Confusão do Popper. A gente vai ficar aqui, porque obviamente a história continua, mas a gente teve uma ideia, então como evoluiu essas ideias de Darwin e a confluência com outras contribuições na chamada síntese evolutiva moderna. Conversamos então aqui com o professor Aldo Melander de Araújo, do Departamento de Genética do Instituto de Biociências da URGS, e com eles tivemos Jefferson Alenzon, do Departamento de Física, e eu, Jorge Hilfield, do Departamento de Biofísica. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.